Alguns anos atrás, quando estava retornando de uma viagem para a Índia, enquanto aguardava em uma de várias conexões, com muito tempo de sobra até o próximo voo, fui acompanhar os desembarques internacionais e ver as emotivas chegadas e reencontros das famílias. Aí então me deparei com a seguinte cena: várias mulheres, todas vestidas iguais, talvez 10 ou 15, sem qualquer diferença óbvia, com seus longos vestidos pretos e o que hoje conheço como um niqab, um tipo de lenço que lhes cobria a cabeça quase que por completo, igualmente preto e deixando apenas os seus olhos à vista. Dentro de alguns instantes lhe saiu ao encontro através do portão de desembarque um homem com um sorriso e todas então celebravam. Mas ao se aproximar no meio de tantas, ele, em uma expressão de profundo afeto, se dirigiu a uma delas e a abraçou. Vamos fazer aqui uma pausa nesta história e permita-me lhe compartilhar um breve pensamento. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, nos diz: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Este é o centro da vida judaica. Dentro de um povo existe uma cultura, uma maneira de pensar. As próprias roupas, hobbies e linguagem são definidas pelo meio em que uma pessoa cresce. Usando aqui uma referência marxista, o homem é um produto do meio, ou seja, aquilo que está ao seu redor acaba definindo a pessoa que você é. Este versículo que escolhemos, Deuteronômio 6,4, basicamente define as entranhas do judaísmo e os seus seguidores. Agora eu lhes apresento aqui um homem cuja linhagem israelita era de fato uma das mais inquestionáveis biblicamente. Seu nome era Salomão. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó: moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegareis a elas e elas não chegarão a vós. De outra maneira perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. A Bíblia nos diz que estas mulheres lhe perverteram o coração. E até nos cita a lista de deuses que estas adoravam: Astarote, deusa dos sidônios; Milcom, dos amonitas, um deus do submundo; Quemós, dos moabitas, um deus associado à fome, seca, peste e à morte; Moloque, de Amon, um deus que queria o sacrifício de crianças. Mas no meio de tudo isso, nós recebemos então um livro de cânticos, na qual Salomão declara o seu amor em uma poesia profética. 60 são as rainhas e 80 as concubinas, e as virgens sem número. Porém, uma é a minha pomba, a minha imaculada, a única de sua mãe, e a mais querida daquela que a deu à luz. Viram-na as filhas e chamaram-na bem-aventurada, as rainhas e as concubinas louvaram-na. Volta, volta, ó Sulamita, volta, volta, para que nós te vejamos. Porque olhais para a Sulamita como para as fileiras de 2 exércitos? Existe nestas escrituras uma possibilidade de que a Sulamita, na verdade, fosse uma Sunamita, uma mulher de Sunem, assim como a serva de Davi em sua velhice, ou como uma mulher que morava na cidade cujo Eliseu restaurou a vida do seu filho que estava morto. Isso então nos justificaria que a Sulamita e a Sunamita se trata apenas de um erro de grafia, de escrita, mas aí entraríamos em erros ortográficos questionáveis. Mas a outra possível explicação diz que a Sulamita seria a forma feminina do nome de Salomão, e ao chamá-la de Sulamita, ele descrevia como aquela cujas características eram as mesmas do próprio rei. Seu papel como princesa honorária, como a companheira do rei, como a amada do rei, aquela que buscava os mesmos interesses do rei, que agia como ele mesmo. Então, haviam muitas que o adoravam, mas apenas uma pensava como ele. E foi apenas para uma que ele dedicou uma poesia de amor.
Salomão poderia ter todas, mas tudo o que ele queria era sua princesa, sua rainha, a Sulamita, aquela que se assemelhava a ele. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Deus tem uma Sulamita e Ele deu a vida por ela. Às vezes eu me pego me comparando e pensando que eu poderia fazer isso ou aquilo e deixar tudo mais fácil. Mas aí então eu penso no meu Rei, no que Ele gosta e que Ele sonda o meu coração. Então, quando escolho algo para vestir, quando oferto, quando falo, como me comporto, lembro-me da seguinte pergunta: o que o Rei gosta? Não estamos interessados no que a Amonita faz, não estamos interessados no que a Moabita faz, não estamos interessados no que os sidônios fazem. Mas quando ele voltar rodeado de seus anjos, lá entre a multidão, onde quem sabe muitos até profetizaram em seu nome, haverá uma, somente uma, a Sulamita do Senhor.